Olá família, graça e paz abençoados, sejam todos bem-vindos. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. E eu quero deixar aqui mais uma reflexão para que possamos crescer mais um pouco na graça e no conhecimento do Criador, tá bom? Obrigado você que já está entrando aí, deixando o teu like, comentando, já compartilhando também. Louvo a Deus pela sua vida e vamos juntos para mais uma reflexão. E esse é o tema: persuadindo a Deus ou aos homens. Queridos, nós fomos por muitos anos, eu não sei quanto tempo você passou frequentando o âmbito religioso, mas nós fomos por muito tempo persuadidos a servir aos homens e não a Cristo. Nós fomos por muito tempo conduzidos por homens e não por Cristo. Nós fomos muito tempo conduzidos por filosofias humanas e não pela palavra do Evangelho de Cristo. Olha o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, no versículo 22 em diante. Olha lá, Atos dos Apóstolos, 28, 22 em diante. Diz assim: No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los a fé em Jesus Cristo, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite. 24. E alguns criam no que se diziam, e outros não. 25. E como ficaram entre si discórdias, se despediram dizendo a Paulo, se despediram dizendo a Paulo, bem falou, ou seja, dizendo Paulo, bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, foi o que o profeta Isaías disse? Vai a este povo e dizem, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram de mau grado, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam e sejam sarados. Olha que interessante. Então Paulo chegou aqui e começou a falar do reino de Deus. Paulo começou a falar das grandezas de Deus. Paulo começou a falar dos feitos de Cristo. Paulo começou a falar da obra redentora. Paulo começou a falar do Calvário, do sacrifício. Então, Paulo começou a anunciar a mensagem da cruz. Só que o interessante é que aqueles judeus ali que ouviram esta palavra de mau grado, eles diziam, olha, há muito nós ouvimos falar desta seita. Então observe que desde a época de Paulo, as pessoas já tinham o evangelho como uma seita. Então hoje não é diferente, abençoados. Eu acho engraçado quando algumas pessoas ouvem a mensagem da graça, ouvem o evangelho da graça, e eles dizem assim, olha, mas isso é uma seita. Eu nunca vi igreja que não batiza nas águas, isso é uma seita. Eu nunca vi igreja que não dá a Santa Ceia do Senhor. Isto é uma seita. Olha, irmão, cuidado com essa seita. Eu nunca vi uma igreja que não dá dízimo. Isso é uma seita. Estão roubando ao Senhor.
Ué, mas o evangelho foi chamado também de seita lá no primeiro século. O evangelho também não teve credibilidade entre os falsos adoradores. O evangelho não teve credibilidade. O evangelho não foi recebido por todos. O evangelho não foi aceito por todos. Então, eles viam a mensagem que Paulo pregava como uma heresia. E vai ser diferente no nosso tempo, abençoado. Você acha que vai ser diferente para o sistema religioso de um modo geral? Ouvir esta palavra que pregamos, enaltecendo, mostrando aquilo que o Cristo realizou, a obra perfeita, o resultado de todas as coisas, nossa posição no eterno, a obra consumada. Você acha que o sistema religioso tradicional, que vivem ensinando as pessoas a pagar um preço, a sacrificar, sabe, a dar o seu tudo, a abrir mão dos seus bens, né, em prol do reino, eles pregam isso, mas os líderes que pregam isso, eles não fazem isso. Quer ver? Escolha aí, pergunte aí um desses pastores milionários aí, já que eles creem tanto, né, que a igreja vai ser arrebatada, que tudo vai ficar aqui, pergunte a ele por que eles não vendem aí os seus templos, suas mansões, seus aviões e distribui entre os pobres. Hipocrisia, farisaísmo, abençoado. Então, é como Jesus disse lá em Mateus 23, eles mandam, mas eles não praticam. Eles colocam um jugo de peso, né, um fardo pesado no ombro dos homens, mas eles nem com o dedo querem mover. Então, infelizmente, hoje o evangelho não será diferente. O evangelho de Cristo não será diferente. Muitos vão ter o evangelho, né, como uma seita, como uma coisa herética. Por quê? Porque eles estão acostumados com o seu tradicionalismo, sabe? Com seus fundamentos, ainda que usando a Bíblia. Porque a Bíblia você vai ter fundamento para tudo. A Bíblia você vai ter fundamento para sacrificar animais. A Bíblia você vai ter fundamento para até matar pessoas. É isso? Então, a Bíblia, você vai ter fundamento para aquilo que você imaginar, para aquilo que você pensar. Por quê? Porque eles vão extrair alguma coisa, algum texto isolado, eles vão lá buscar. Não, por quê? E vão encontrar. Né? Vão encontrar alguma base para criar suas filosofias religiosas e dizer que está na Bíblia, né? E dizer que está na palavra. Claro que eles vão fazer isso. Mas quando nós falamos do Evangelho, algo contextualizado, dentro do seu pacto, mostrando a diferença, o direcionamento de Deus para um povo específico, mostrando a graça acolhedora de Deus para todos os povos, a nossa posição no eterno hoje, reinando em vida, no descanso do Pai, vivendo esta plenitude da graça de Deus, eles não aceitam, eles vão dizer sempre que isso é heresia. Então, por exemplo, quando você diz assim, Deus não habita aqui, né, isso aqui é apenas um espaço, né? Nós somos o templo, o santuário do Espírito Santo. Eles não aceitam, porque eles começam a julgar as pessoas segundo a fraqueza de cada um. Como assim? Então você quer dizer que aquela pessoa tem o Espírito Santo? Quem é você para ter o Espírito Santo? Porque para ter o Espírito Santo não é pelos méritos de Deus, pelos critérios de Deus, é pelos méritos e critérios dos homens. Não, porque você vai buscar o Espírito Santo, você precisa se sacrificar, você precisa ser lapidado, você precisa ser instruído, você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual, você precisa seguir essa direção aqui.
para sim você buscar o Espírito, e aí você vai ser tocado, e aí você vai começar a falar em outras línguas, vai embolar a língua, e aí é um sinal que você tem o Espírito Santo. Mesmo assim, você tem que ter cuidado para não perder, porque Davi disse lá no Salmo 51, não retire de mim o teu Espírito, Senhor. Então, há uma probabilidade, se você errar o alvo, né, se você pecar, se você não agradar a Deus, Deus vai e também tira o Espírito Santo. Uma vez que Deus te deu, ele vai e tira de novo. E as pessoas seguem essas filosofias não entendendo que aquilo que o Pai fez é perfeito e é eterno na vida do seu povo, na vida dos seus filhos. Queridos, quando o filho pródigo ele saiu da casa do pai, aquilo é uma parábola, mas isso ilustra muito bem de que filho de Deus não perde a salvação. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, ele foi, gastou todos os seus bens lá, a ponto de passar fome e desejar comer a comida dos porcos. E ele lembrou e ele disse assim, ora, na casa do meu pai até os trabalhadores eles se alimentam melhor do que eu, e eu aqui pereço de fome, voltarei para o meu pai. E ele retorna para o pai. Observe a consciência daquele homem. Embora ele estivesse ali vivendo uma vida em desobediência, uma vida em transgressão às leis do seu pai, totalmente fora do padrão do seu pai, totalmente fora da cobertura do seu pai, quando ele pensa em retornar, ele sabe que ele tem um pai. Ele não volta dizendo, mas eu perdi agora, eu perdi meu pai, eu não sou mais filho. Não. Ele diz, eu não sou digno de ser chamado de filho, mas ele sabia que era filho. E quando ele volta, o que é que ele encontra? Um Deus, né? Porque a parábola ali é para ilustrar o amor e a bondade, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Ele encontra o quê? Um pai carrasco, um pai com chicote na mão. Ele encontra o quê? A casa cercada de capataz, de capanga, para não deixar aquele filho entrar? Pelo contrário. Ele encontra ali uma festa, ele encontra um banquete, ele encontra vestes novas, anel de autoridade no dedo. E ele o amor do Pai o constrange, como disse o apóstolo Paulo, o amor de Deus nos constrange. O amor do Pai constrangeu tanto aquele homem que ele disse, mas eu não sou digno de ser chamado filho. E ele encontra o Pai de braços abertos, que o recebe com muita alegria. Então a religião, elas pregam o contrário, que se você passou 10 anos dentro da chamada igreja e não sei, motivos, você saiu, deixou de frequentar aquele ambiente, foi viver a sua vida, o seu bel prazer, então você perdeu a salvação, você não é um filho de Deus, você é um desviado, filho de Satanás, você é isso e aquilo. Então você tem que voltar, você tem que se reconciliar, você tem que confessar Jesus novamente, a caso de ter que ser batizado mais uma vez, Então você vai passar por todo um rito, você vai ter que entrar em uma linha novamente para talvez o Pai te aceitar de novo. E o pastor, ele vai fazer a oração de reconciliação, ele pede de novo, Senhor, esse teu filho que se desviou, mas ele está voltando, reescreve o nome dele aí no livro da vida. Porque escreveu a primeira vez, quando aceitou a primeira vez, mas aí se desviou, quando voltar, tem que pedir a Deus para reescrever. Imagine, abençoado, e que Deus é brinquedo, que o Elson aceitou a Jesus há 18 anos atrás e depois, sabe de onde? Não quero conta com a igreja, se desviou da igreja, aí depois eu vou voltar de novo para a casa do pai. Aí volta para a igreja, que eles chamam de casa do pai, e aí o pastor vai pedir a Deus de novo para Deus escrever o nome do Elson de novo no livro da vida. Imagine, abençoado. Aí Deus vai lá e diz, rapaz, já vem esse Elson de novo. Eu não aguento mais esse menino. Ô Miguel, traga aí a caneta, traga aí o... Pega aí na terceira gaveta aí a ficha de membro aí de filhos, porque o Elson, depois de 10 anos, me aceitou novamente. Eu vou ter que escrever de novo o nome dele no livro da vida. Imagine, Miguel olhando e dizendo, mas Senhor, de novo? Já é a terceira vez que esse desviado volta? Não faz sentido, abençoado.
Deus não pensa como pensa a religião, como pensa o homem. Imagine que Deus ia depender de uma direção religiosa para salvar o seu filho. Por isso que nós, quando ministramos, queridos, quem é filho de Deus e acabou. Independente se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é um bandista. Quem é filho. Se ele não pratica nenhum tipo de religião, independente, quem é filho, porque é filho no Espírito. O Pai escolheu e predestinou e amou e ponto final. Agora, se vai ser chamado para viver o Evangelho, para desfrutar deste conhecimento, dessas riquezas de glória, ter de fato um entendimento acerca da obra do Eterno, aí é outra coisa. E na verdade é que muitos vão partir e nunca vão ter acesso a isso. Ou você acha que todo mundo que morreu na face da terra sem nunca ter ouvido o Evangelho não era um filho de Deus? Abençoado? Um exemplo aqui, tá bom? Um exemplo aqui. Quanto tempo tem essa Bíblia que nós usamos aqui? Quanto tempo? Menos de 1.500 anos? Ou 1.800 anos? Tá? Vamos colocar 2.000 anos, pronto. Há 2.000 anos atrás, Jesus nasceu, viveu, pregou ali o reino de Deus para os discípulos, morreu, ressuscitou, os apóstolos continuaram a pregar, os apóstolos morreram e as pessoas continuaram a levar esta palavra chegou no século 21. Então, de 2.000 anos para trás, quantos filhos de Deus morreram sem aceitar Jesus? Ou quantas pessoas morreram sem aceitar Jesus? E aí? Todo mundo é filho da perdição porque não aceitou Jesus? Perceberam, abençoados, que não faz sentido? Quantos milhões de anos tem a Terra? Agora eu vou entrar num assunto aqui que vai derrubar um monte de tese cristã, né? Não, porque biblicamente a Bíblia ela relata que o mundo tem 7.000 anos no máximo, 6.000 anos. Abençoado, você crê dessa forma? É assim que você crê no sentido literal? Você olha a Bíblia de Gênesis e acredita de fato que a idade do cosmo, do planeta Terra, é baseada nas escrituras de Gênesis, que a Terra só tem isso? Ou você vai me chamar de louco que eu acredito que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos? E aí? Porque senão você vai ter que provar também em que tempo os dinossauros viveram. Mas não vai ter fundamento bíblico, vai dizer que isso aí é coisa do capeta, né? Entenderam, abençoados? Que o livro Bíblia foi apenas um pontapé mostrando a história dos judeus, de um povo ali específico, dos hebreus, mas que a mensagem em si contida nessa palavra, a mensagem que não é uma história, que ela é espírito e vida, que nós que cremos que o autor da vida se fez carne, habitou entre os homens e deixou uma palavra que é espiritual, que nos direciona, que nos faz crer na eternidade, crer em uma vida pós-morte, está limitada, restrita ao livro chamado Bíblia. Eu já falei muitas mensagens aqui que eu não acredito em Deus por causa da Bíblia. Eu não dependo da Bíblia para acreditar em Deus, porque se eu fosse depender da Bíblia para acreditar em Deus, eu seria ateu. Porque é claro que a Terra não só tem 6.000 anos, abençoado. A Terra tem bilhões de anos. É claro, abençoado, que tem muitas coisas aqui que é figura de linguagem, que não é literal. É claro, abençoado, que tem muitas coisas aqui que é metáfora, né? É claro, abençoado, que tem muitas histórias bíblicas aqui que era restrito para um povo, para uma cultura, que não tem nada a ver com o ser eterno. Deus não pode ser, eu vou resumir, Deus, o Criador, o Eterno, que criou todas as coisas, não pode ser limitado ao livro Bíblia. Nós temos algumas informações que eu diria que não chega, que nada, que terça parte de Deus, de jeito nenhum. Pouquíssimas informações, apenas para
A Bíblia ela serve como um gatilho para despertar uma fé espiritual que habita em você, um dom que Deus deu aos seus filhos. Então, abençoados, é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de acreditar em Deus, porque querem acreditar em Deus apenas por causa da Bíblia. E quantas pessoas antes da Bíblia morreram e acreditavam no eterno? Né? Quantas pessoas antes da obra de Jesus morreram? E aí? Todos estão perdidos então? Porque tem que aceitar Jesus para ser salvo? O que Deus injusto seria isso para condenar todo mundo à perdição e só a partir de Jesus salvar apenas aqueles que aceitassem Jesus como seu Salvador? Não faz sentido. Querem humanizar Deus. Deus é muito grande, Deus não cabe na nossa humanidade. A nossa humanidade é limitada. Sabe, abençoado? Deus não cabe nessa ideia humana de que eu sirvo. É como disse Paulo, ele não habita em templo feito por mão de homens, ele não é servido por mão de homens, ele não é compreensível por uma mentalidade humana. Sabe? Enquanto a gente tentar entender Deus com a mentalidade humana, com a mentalidade carnal, lendo o texto bíblico e dizendo Deus quer o meu dízimo, Deus quer que eu faça jejum para Ele me abençoar, sabe? Deus quer que eu faça um propósito para Ele salvar meu pai e minha mãe. Isso não existe, abençoado. Ah, irmão, mas Deus quer que eu esteja no altar da igreja. Deus quer que eu esteja dentro do templo buscando a sua face. Não faz sentido, amigo. Querido, irmão, Deus quer que eu aprenda a falar as línguas dos anjos, porque senão eu não posso receber o Espírito, porque o Espírito Santo é para quem fala em mistério. Oh, meu Pai, santa ignorância. Paulo não estava persuadindo aos homens, ele estava persuadindo a fé em Cristo. E isto era visto como uma seita, porque quando Paulo começava a falar da ressurreição, eles diziam lá em Atos 17 que ele parece que é pregador de deuses estranhos. Por quê? Porque eles não entendiam a mensagem da ressurreição. E eles diziam, o que esse paloureiro está falando? O que esse homem está falando? Ele parece pregador de deuses estranhos só porque Paulo estava falando de Cristo e da ressurreição. Só porque Paulo estava falando de um Deus que não habitava em templos feitos por mão de homens. Paulo estava falando de um Deus que era em todos por todos. Paulo estava falando de um Deus que criou todas as coisas e ele mesmo dava, disse Paulo, a vida, a respiração e tudo mais. E eles não conseguiam compreender. Porque a religião não compreende, abençoado. A religião limita a Deus na sua consciência carnal. A religião limita a Deus na sua tradição. Eu vejo Deus assim porque a minha tradição religiosa me ensinou assim. Aí o outro lá diz, eu vejo Deus assim porque a minha tradição religiosa me ensinou assim. Outros dizem, eu vejo Deus assim porque a Bíblia me ensinou assim. Mas nem isso, porque, como eu falei, você não pode seguir a Bíblia à risca acreditando que todas as falas, figura de linguagem, parábolas que Jesus falava, força de expressão que existe na Bíblia. Você não pode ler a Bíblia com um olhar carnal, humano, e acreditar que tudo que isso aqui está aqui é uma verdade irrevogável, absoluta, que não pode ser contestada porque é inerrante. Não, abençoado. Você precisa entender que quem escreveu isso aqui foram homens. E o pior, os tradutores ainda alteraram tudo. Corromperam as escrituras. Como eu falei, é o espírito de discernimento, é o próprio Pai que vai iluminar os olhos e mostrar de fato que dentro dessa palavra existe uma mensagem que aponta para um ser supremo, o Criador, o Eterno, que não está ilimitado às histórias bíblicas, mas que é um governo, que há um reino inabalável de justiça, que detém todas as coisas pela palavra do seu poder. E quando eu digo palavra do seu poder, eu não estou falando você ler um versículo na Bíblia. É de uma autoridade suprema, de um senhorio, que não cabe na nossa limitação humana.
E aquele povo não estava entendendo, aquele povo estava questionando, e alguns acreditavam naquilo que Paulo pregava, mas outros não acreditavam. E Paulo repetiu aquilo que Jesus de Nazaré também repetiu, né, dizendo que aquele povo tinha olhos, mas não viam, tinha ouvidos, mas não ouviam. Eles não entendiam a mensagem para ser curados. Ou seja, aquele povo vivia sempre ali na base da religiosidade, sabe? Vivendo por ventos de doutrina. É como Paulo falou lá em Atos 17. Em tudo, Paulo via os atenienses supersticiosos, né? Religiosos, sabe? Então é isso que o povo que se denomina povo de Deus andou praticando. Religiosidade, misticismo. Não, o meu Deus não quer que eu venha fazer transfusão de sangue. Olha, viu? A outro diz, não, o meu Deus não quer que eu corte o cabelo assim. Olha outro Deus. Aí outro diz assim, não, o meu Deus não permite que a mulher pinte as unhas ou que use calça. Não, aí a outra tradição religiosa vem, o meu Deus não permite que o homem vista calça jeans ou camisa polo, porque tem que estar, né, com terno e gravata, roupa de tergal, porque roupa de tergal, abençoado, né? Roupa de tergal é roupa dos anjos, roupa do céu. Então cada um coloca ali o seu Deus, né? O seu Deus, a sua forma de interpretar o Criador. E cada um começa a estabelecer ali as suas regras, as suas filosofias. Não porque tem que ser assim, porque é desta forma. E eles nunca conseguem descansar no eterno. Eles nunca conseguem descansar em Deus. Por quê? Porque eles vivem presos a uma tradição religiosa. Eles vivem presos a uma falácia, a uma liturgia. Eles vivem presos a homens. Eles são persuadidos a homens e não a Cristo. E Paulo disse, olha lá, vou ler o versículo 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. 29. Havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo. 31. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Agora isso é bem interessante. Paulo já estava aqui em Roma, Paulo estava ali numa casa que ele alugou, né? Paulo iria ser julgado, logo depois Paulo seria decapitado, mas o período que Paulo passou ali 30, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa, que alugara, recebendo quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Agora a pergunta é, na casa de Paulo, onde Paulo alugou, onde ele recebia durante 2 anos as pessoas que vinham visitá-lo, e ele pregava o reino de Deus sem impedimento algum. Na casa de Paulo havia um tanque batismais? Havia um local para Paulo batizar pessoas? Na casa de Paulo havia um altar para as pessoas sacrificarem no altar? Na casa que Paulo alugou, havia ali um ambiente onde apenas os ministros poderiam ter acesso, um lugar exclusivo para os pastores presidentes. Paulo chegava lá e dizia, não, você aqui, cadê o obreiro ali da igreja de Tiago? Vem cá. Cadê ali o pastor da igreja de Pedro? Vem aqui. Minha irmã missionária da igreja de Mateus, vem aqui. Fica aqui na minha retaguarda aqui. Senta aqui nas cadeiras de honras aqui. Né? Paulo fazia isso? E aí? E aí, abençoado? Hein? Na casa que Paulo ficou durante 2 anos pregando o reino de Deus com toda a liberdade, havia essa liturgia, esse misticismo, né?
essas consagrações, derramamento de óleo, busca do Espírito Santo no monte, havia isso? Não. E Paulo estava pregando o que lá? Pregando o reino de Deus com toda a liberdade. É isso que a graça de Deus nos proporciona, abençoado. Pregarmos o reino de Deus com toda a liberdade, seja aqui na minha casa, no meu quarto, através dessa live, seja em um espaço onde eu me reúno com alguns irmãos aos domingos, seja em uma praia, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, seja no campo, seja na roça, em qualquer lugar, nós temos essa liberdade de espírito para pregar o reino de Deus. Nós temos essa liberdade de espírito para falar do Evangelho do Pai. Mas é justamente isso que a religião não quer que você descubra. Então toda vez que você fala isso, que o Evangelho para ser anunciado não precisa de um pastor, que o Evangelho para ser anunciado não precisa de um local específico para dizer que ali é a casa de Deus, que o Evangelho para ser anunciado não precisa ser financiado pelo dízimo, porque se você deixar de dar o dízimo, a obra de Deus vai acabar. Que o Evangelho do Reino de Deus para ser anunciado não precisa você fazer parte de uma convenção onde tem homens, pastores, presidentes que comandam, que governam, que ditam as regras, que tem um sistema papal onde é eles que dizem que é assim que tem que ser, que basta você ter a mente de Cristo, basta você conhecer esta palavra que é Espírito e vida, e você entender que Deus não se limita a um templo, Deus não se limita a um espaço, Deus não se limita a uma instituição, Deus não se limita ao homem ou à mulher, Deus não se limita a nada disso, que limitar Deus a estas coisas é você viver religiosidade, é você persuadir as pessoas a viverem segmentos de homens, a seguirem doutrinas humanas e não a seguir propriamente dito o Evangelho, é a palavra do Eterno. E Paulo disse, eu estou persuadindo vocês a Deus, aos homens. Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo disse, eu estou persuadindo vocês a Deus, aos homens. Se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então, queridos, a mensagem do Evangelho não é para agradar os homens. Porque para agradar os homens, eu vou preparar este ambiente. Para agradar os homens, eu vou fazer uma votação na igreja para ver qual a cor da cortina que as irmãs do círculo de oração vão querer. Para agradar os homens, eu vou consultar, sabe, a minha ramificação, eu vou consultar o pastor presidente para ver qual a cor da congregação vai ser esse ano. Para agradar os homens, eu não vou pregar dizendo que o Espírito Santo que nos conduz à verdade, porque tem que ter um homem na frente direcionando e dando o aval de Deus, né? Liberando a bênção. Mas não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho mostra que nele estamos perfeitos, neles estamos abençoados, nele estamos totalmente completos. E que o homem, dentro desta esfera de reino de Deus, ele tem que entender a sua posição de filho e entender que é o Pai que governa todas as coisas. O Evangelho da Graça está persuadindo você a servir a Deus, a agradar a Deus e não seguir filosofias religiosas humanas, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração, graça e paz, e até o nosso próximo encontro, permitindo, Papai do Céu.